Imagina um transatlântico com capacidade para 2.500 passageiros, sem freio. Domingo passado, em Veneza, na Itália, um navio de cruzeiro sofreu uma falha no motor, não conseguiu parar, fez um estrago no cais e ainda deixou 4 feridos. Como é que se faz para manter um controle de um gigante desses numa emergência? O acidente também aqueceu o debate sobre a presença de embarcações desse porte em Veneza, uma das pérolas do turismo na Europa. Vista de cima, não dá para ver gôndola em Veneza, nem romance. Só o enorme transatlântico fica evidente, um intruso na imagem da cidade que tem causado cada vez mais estragos. Jesus Christ! Oh my God! Oh my God! No domingo passado, no canal da Giudecca, uma sirene nervosa acordou os venezianos. O navio MSC Opera anunciava que estava fora de controle. No caminho do navio tinha um barco ancorado, com 130 turistas a bordo. 5 pessoas se feriram, várias caíram na água. Eram 8h30 da manhã e o garçom Iran Khan, imigrante de Bangladesh, entrou em pânico. Ele viu o navio desviar na direção do restaurante em que trabalha. Eu estava arrumando as cadeiras quando ouvi a sirene. O navio vinha acompanhado de 2 rebocadores. Saía muita fumaça preta. Fiquei com medo. Os passageiros foram reembolsados e o cruzeiro pelo Mediterrâneo anulado. Viemos ver os danos causados pelo acidente. O barco continuava no mesmo lugar onde foi atingido. O muro do cais ficou danificado em vários pontos. Foi esse cais de cimento armado que impediu um desastre muito maior. Se o navio tivesse batido mais à frente, na parte de madeira, teria arrastado com ele muitas casas, provocando uma tragédia sem precedentes. O navio continua ali perto. Quando avistamos, a proa estava recém-pintada e os danos não eram mais visíveis, só nas laterais. O navio tem quase 280 metros de comprimento e 54 de altura, praticamente um prédio de 17 andares. A caixa preta foi retirada para que os investigadores possam entender o que aconteceu. Provavelmente um defeito em um dos motores. Vamos entender agora o que estava acontecendo na cabine do navio. A gente veio até o simulador da Escola Politécnica da USP para simular como é que um navio de grande porte vai chegando numa área bastante restrita, como era lá em Veneza. Claro, essa projeção aqui não é o Porto de Veneza, é o Porto de Santos. Mas dá para fazer uma situação bem parecida, conforme o Rodrigo vai explicar para nós. Tem os práticos, que são os conhecedores daquela região. Eles sabem as condições, como o navio costuma se comportar na região, como tudo isso acontece. Então, eles sobem a bordo do navio e acabam passando os comandos de atuação para o comandante, e o comandante segue esses comandos. Então, vem alguém de terra, que conhece bem a região e que vai indicar o caminho. Isso, assim. Exatamente. O prático acaba indicando, dando as ordens, né, de atuação de máquina, leme, rebocadores. Em Veneza, eram 2 barcos rebocadores. A gente vê claramente na simulação aérea que os pesquisadores da USP prepararam. Aqui você tem o navio com um rebocador passado pela popa e um rebocador passado pela proa. Proa é à frente, popa é atrás. Isso, exatamente. Então, embora ele seja bem menor do que o transatlântico, ele tem potência, tem força para guiar o transatlântico. Isso, ele tem muita força. E nesse caso foi força máxima. Dá para perceber pela fumaça. O de trás, ele está atuando para frear o navio. E o da frente tentando puxar ele para abrir, para a lateral. Mas não deu. É muito diferente você parar um navio com um carro. O carro tem freio que para ali instantaneamente. O navio, você tem uma massa gigante que está boiando, não tem nada segurando ele, né? O que se imagina é que o motor, que os especialistas chamam de máquina, travou, ou engatado ou em ponto morto.
A gente está falando de um navio de 66 mil toneladas, 275 metros de comprimento. É a lei da inércia. Se um corpo está em movimento, a tendência é continuar em movimento. A inércia dele só deixaria ele parar em cerca de 700 metros ou por volta de 8 minutos. Lutando contra essa inércia, a tripulação tentava agir, mas os controles não respondiam. Tudo travado. Bom, nós estamos em rota de colisão agora, né? Rota de colisão. É comum isso acontecer? Não, não é comum. Existem diversas ferramentas tecnológicas, inclusive os simuladores são muito utilizados para a parte de treinamento, para a parte isso, para que isso não aconteça. Mas dessa vez aconteceu. O acidente reabriu uma antiga polêmica. Francesca Corso pôs uma bandeira na janela de casa. Não aos grandes navios. Há muitos e muitos anos, 50 anos, eu atravessava esse canal nadando e não tinha nada, nem ninguém. A Veneza, onde ela cresceu, não existe mais. Além de poluir a água, os motores dos transatlânticos destroem a fauna que vive no fundo dos canais. E as ondas que produzem estragam os pilares de madeira que sustentam a cidade. O dono deste restaurante, GP Cremonini, que presenciou o acidente, faz uma pergunta que reflete o estado de ânimo dos venezianos que ainda vivem na cidade. Se um Boeing não pode pousar na Avenida Champs-Élysées, em Paris, por que um navio pode passar no canal em Veneza?